Olá, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Para quem está assistindo esta live gravada, eu vou falar sobre o passo a passo para você começar a trabalhar com a LGPD, ou seja, como transformar a LGPD na sua profissão, no seu trabalho, no seu negócio. Então, quem sabe também você de repente mudar de área e começar a trabalhar com a LGPD. Então, assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo de valor aqui, todas as suas dúvidas vão ser tiradas, tá bom? Então vamos começar aqui falando com o pessoal que está entrando. Oi! Acenar aqui, olá! Vamos compartilhar a live nesse aviãozinho que tem aí do lado. Vocês podem compartilhar a live. Compartilha com 5 pessoas. Oi, Ana. Olá. Então, aí nos comentários, ao lado de onde a gente coloca os comentários, tem um aviãozinho. E aí aperta nesse aviãozinho e compartilha essa live com 5 pessoas que você sabe que vai precisar ouvir aqui o nosso bate-papo, o nosso almoço aqui, tá? E quem for compartilhando a live, compartilha a live e com 5 pessoas e aí coloca aqui nos comentários que compartilhou, tá bom? Coloca assim, compartilhei, tá? E aí, pessoal, só parabenizar quem está assistindo essa live, porque realmente está ligado no que está acontecendo no mercado, não é? A LGPD ela vem movimentando muito o mercado profissional e às vezes a oportunidade passa passa na nossa frente e às vezes a gente não aproveita porque porque nós não sabemos ou não conhecemos o que está acontecendo, né? Na verdade, então a LGPD ela está criando um movimento profissional muito grande que eu acho que não pode ser ignorado por ninguém de nenhuma área. Né? A LGPD está movimentando o mercado não só jurídico, mas também dos profissionais de TI e dos empreendedores também. E de outras profissões. Então não é só porque é uma lei, é específico e exclusivo para o setor jurídico. Então, essa live é justamente para que, primeiro, quem está curioso em saber como a LGPD está mudando esse mercado, mas não só isso, né? Para quem está querendo estar ligado nesse movimento da LGPD, ou então até para aquelas pessoas que estão perdidas na carreira. Se você é advogado ou bacharel em direito, você não tem um AB, você é da área de administração, ou então você trabalha em uma empresa, você é funcionário público, ou então você é contador, enfim, qualquer área, ela pode aproveitar esse movimento profissional que a LGPD trouxe. Então, já me perguntam muito, né? Quem é que pode trabalhar com a LGPD? A LGPD, ela pode ser prazer, André, aqui, ter você aqui, Rafaela. A LGPD, ela não é exclusiva de advogados. Então, isso é uma coisa que muita gente acha que, pelo fato de ser uma lei, só advogado pode trabalhar. E muito pelo contrário, qualquer profissional que se dedique, obviamente, a estudar a LGPD e a entendê-la, pode trabalhar com ela. Então, aí muita gente pergunta também, tá, então o que é que eu preciso para trabalhar com a LGPD? Para trabalhar com a LGPD, oi Jace, prazer tê-la aqui. Então, para trabalhar com a LGPD, eu não preciso ter doutorado na área, eu não preciso ter certificação, que é uma coisa que o mercado tem
meio que exigido. Parece que todo mundo tem que ter uma certificação para poder trabalhar com a LGPD. E não precisa de certificação nenhuma. Não precisa de certificado de especialização para você trabalhar com a LGPD. Agora, são coisas importantes para você ter você se especializar e estudar na área, é importante. Se você perguntasse assim, eu preciso realmente de um certificado? Necessitar como condição sem a qual você não vai trabalhar com a LGPD? Não é necessário. Mas é bom para você, é bom para o seu currículo ter uma certificação. Então, se eu estivesse começando do zero, o que é que eu iria fazer? Eu iria fazer sim uma prova de certificação ou então um curso na área que é importante você ter. Para quê? Para você dar robustez ao seu currículo. Porque ter um currículo bom e focado na área é importante. Também é importante. Principalmente se você quiser trabalhar dentro de uma empresa. E aí, se você quiser, não, porque eu tô dentro de uma empresa, ou então até de uma instituição pública. Oi, Isabela, Renata, que alegria tê-las aqui. Então, se você está dentro de uma instituição pública, oi, Rafaela, ou então uma empresa, eu acho importante você focar a sua carreira começando dessa forma, se você não tem especialidade em nada. E às vezes, aí você diz, Ludmila, mas você acabou de dizer que não é necessário uma certificação para trabalhar com a LGPD. Não é necessário uma certificação. O que eu estou só dizendo é que eu acredito que se você parte do zero, você está numa carreira, você está em uma determinada carreira e agora você quer fazer uma transição de carreira, seria bom você ter no seu currículo alguma referência sobre proteção de dados. Por quê? Porque em tese, você não vai ter experiência. Vai lhe faltar experiência. Então, se lhe falta experiência, então você pode compensar essa experiência através do seu currículo, de uma certificação. E uma certificação é um bom ponto para isso. Agora, Ludmila, eu faço uma especialização? Olha, se você quiser fazer uma especialização, você faz também nessa mesma pegada do currículo. O que é que eu acho da especialização? Qual é o problema para mim e a minha restrição com relação à especialização? É que você vai passar 18 meses estudando um tema. E aí eu pergunto a você, você tem 18 meses para esperar para depois começar a trabalhar? É isso que você tem que... Essa informação você tem que ter muito bem amadurecida na sua cabeça, no seu objetivo profissional. Então, o que eu tenho a falar sobre certificação e sobre cursos de especialização nessa área é isso. Agora, claro, não, Ludmila, eu quero me especializar, eu quero ser a maior especialista e quero ter mestrado na área, quero ter doutorado na área, ok. Tudo bem, sem problema nenhum. Mas você não precisa esperar você ter tudo isso para começar a trabalhar com a LGPD. E aí, a maioria das perguntas que me fazem mas como é que eu começo mesmo? Olha, eu estou aqui do zero, eu não sei nada sobre a LGPD, mas eu estou vendo esse movimento aqui, eu vejo esse movimento das pessoas falando sobre a LGPD, muita gente oferecendo cursos sobre a LGPD, eu estou vendo o judiciário se movimentar com a LGPD, eu estou vendo as empresas querendo profissionais que saibam a LGPD, mas eu estou perdido, eu estou perdido ou perdida, eu estou do zero, eu não sei o que fazer. Então, qual é o primeiro passo que eu acho que você deveria fazer para começar a trabalhar com a LGPD? Construindo a casa pela base. Então, qual é a base? Primeiro, saber a LGPD. Então, preste atenção, não se pode trabalhar com a LGPD sem saber
a LGPD. Esqueçam essa história de que teoria não é importante, de que teoria não paga boleto. Se você não sabe a teoria, você não vai exercer uma boa prática, ponto final. Então você tem que saber bem a teoria, você tem que dominar a teoria para depois, a partir daí, você conseguir aplicar a teoria na prática. É um cálculo, é uma equação muito simples. Teoria bem dominada, mais uma prática bem feita, igual a um profissional que se destaca no mercado. Então, primeiro ponto é esse. Comece a estudar a LGPD. Ludmila, eu começo o quê? Como é que eu começo? Eu começo a ler a lei? Porque muita gente diz, começa a ler a lei. E tem gente que nunca leu nenhuma lei na vida, não leu nenhum artigo na vida. Porque, assim, para quem é do direito, ele já sabe, ele já tem essa intimidade com a legislação. Mas para quem não é do direito e quer trabalhar com a LGPD, faz como? Pega a lei crua e começa a ler? Né? Eu até faria isso. Mas faria isso sabendo o que ler primeiro. Porque não adianta você fazer uma leitura geral da lei, você vai começar, você não vai entender nada. O ideal é você entender os pontos fundamentais da LGPD e a partir daí você ir começando a se aprofundar um pouco mais na lei. Isabela está falando, leitura de legislação é complicado mesmo. Pois é. Para mim são números, viu, Isabela? Que é a sua área aí. Bom, mas de qualquer forma, você precisa saber o que eu leio primeiro. Eu estou aqui agora, vou ler o quê? Como é que eu começo? Primeiro você tem que começar a entender o que é o direito à proteção de dados pessoais. Você não quer trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Então vamos começar pelo começo. O que é o direito à proteção de dados pessoais? Onde é que você está entrando? Onde é que você está pisando? Então, o direito à proteção de dados pessoais nada mais é do que, falando de forma bem simples, nada mais é do que o direito das pessoas, dos titulares dos dados, terem o controle dos seus dados pessoais. Então, todas as vezes que você for começar estudando a lei ou estudando o assunto através de algum livro, você vai ter na cabeça que tudo aquilo foi criado, toda aquela lei, toda aquela norma foi criada, o legislador criou tudo aquilo única e exclusivamente para que o titular dos dados pessoais, único exclusivamente no sentido do objetivo principal, que os titulares dos dados pessoais tenham o controle dos seus dados. Ô Ludmila, mas eu não tenho a propriedade dos meus dados? Não, absoluta não. Claro que os dados são seus, mas você não pode chegar, eu sempre digo, você não pode chegar para a Receita Federal e dizer, eu não vou dar meu CPF porque eu tenho direito à proteção dos meus dados. Isso não tem a menor lógica, né? Então, não é uma propriedade absoluta, é um controle. Então, a palavra central é controle. Controle dos dados pessoais dos titulares. É esse, o arcabouço da norma toda faz isso. A norma todinha está projetada para isso. Segundo ponto que você tem que entender da LGPD. E aí eu não vou entrar em cada um deles, mas apenas vou direcionar aqui por onde você começa para compreender a lei. Então, o segundo ponto são os princípios. Gente, se você domina os princípios da LGPD, eu asseguro que você não terá nenhuma dúvida de como agir na prática, porque todos os problemas que existem na prática, todos, eu me arrisco a dizer que todos os problemas que você vai lidar com relação à LGPD na prática, se você souber os princípios, você consegue resolver. Então, os princípios é o tópico de princípios é o mais importante para você dominar, para você estudar, para você saber.
Se você não sabe os princípios, você não vai para canto nenhum. Você vai ficar rodando, procurando, às vezes procurando respostas na lei que não existem, tá? O próximo ponto, terceiro ponto, você tem que saber os direitos dos titulares. E aí tem um probleminha na LGPD, porque a LGPD, ela pulveriza muito os direitos dos titulares. Mas você vai, aos poucos, identificando esses direitos, e você vai ler artigo, e você vai ler livro, e você vai focando e direcionando o seu estudo para compreender esses direitos dos titulares. E, finalmente, saber as bases legais. Então, o tratamento de dados, todo tratamento de dados tem uma finalidade. E essa finalidade precisa estar justificada na lei. Então, a lei traz essas bases legais, né, que fundamentam o tratamento de dados pessoais que alguém vai fazer. Tá? Então, seria isso. Rafaela está perguntando, está dizendo, professor, o embasamento teórico é extremamente necessário, mas como adquirir a prática sem nunca ter feito o controle dos dados? Onde proteger esses dados? Qual o direcionamento? Sustenta aí, Rafaela, que a gente vai falar sobre isso também. Então, quando você domina esses aspectos da lei, você vai fazer como? Você vai ler livro, você vai fazer curso, você vai ouvir podcast, você vai fazer uma imersão teórica. Então, tudo que estiver passando assim, LGPD, você já está lá, já está vendo, já está, claro, dentro das suas possibilidades. Mas hoje na internet existe uma grande quantidade de informação sobre a LGPD, tá? Então, você vai ter que fazer isso. Aí a gente passa para o segundo ponto, e aí agora, Rafaela, já chegando nessa parte mais prática no sentido das oportunidades profissionais, mas eu chego lá na sua pergunta. Então, quais são as oportunidades profissionais que a LGPD trouxe? Em que é que eu posso trabalhar? Eu estou inseguro porque eu acho que essa lei não vai pegar, eu estou inseguro porque eu acho que é furada, eu estou inseguro porque eu já mudei várias vezes de área, porque eu já escolhi várias vezes e não consegui. Acalma o coraçãozinho, tá? Vamos começar devagar. Vamos começar entendendo como é esse mercado primeiro, porque aí se você entende qual é o movimento do mercado, você pode escolher se esse mercado é para você ou não é. Então vamos fazer esse caminho aqui de como é esse movimento do mercado profissional que a LGPD abriu, porque aí no final aí você decide, cara, eu posso trabalhar nisso, ou então em outra opção, ou então não, isso aqui não é para mim, e aí tá tudo bem também, não tem problema nenhum, mas vamos entender um pouco aqui. Primeiro, essa de eu estou inseguro porque eu acho que a lei não vai pegar, você pode riscar das suas preocupações. Porque a lei não vai pegar. A lei já pegou. Nós temos mais de 600 decisões judiciais fundamentadas na LGPD. Nós já temos multas fundamentadas na LGPD, sem nem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão fiscalizatório, ter começado a realmente entrar em atividade e poder multar, porque as multas por isso vocês escutam, não, mas as multas da LGPD só vão começar em agosto. As multas que podem ser aplicadas pelo órgão fiscalizatório. Mas o PROCON continua aplicando as multas, que o Ministério Público do Trabalho continua aplicando suas multas como sempre, eles continuam sendo órgãos fiscalizadores, a Senacom já continua fazendo o seu trabalho, enfim. Então essa história de que, não, eu não sei se eu vou entrar nesse mercado porque eu não sei se essa lei já vai pegar, acabou essa preocupação. A lei vai pegar. Agora o ponto é, eu vou trabalhar com ela ou não? É isso que eu quero que vocês saiam dessa live aqui respondendo a essa pergunta, tá? Então, eu vou dividir aqui em 3 situações. Existem as oportunidades profissionais específicas para advogados, existem as oportunidades profissionais específicas para os profissionais de TI e existem as oportunidades profissionais para
todos, advogados, profissionais de TI, administradores, contadores, gestores de risco, gestor de RH, servidor público, para quem trabalha em empresa, para quem trabalha em banco, para qualquer pessoa, tá? Então vamos ver primeiro advogado. O que é que tem de específico para advogado? O que é que a gente está observando nesse movimento profissional do mercado com relação especificamente aos advogados? Uma grande, mas olha, eu vou falar para vocês, grande enxurrada de escritórios de advocacia que querem advogados especializados em privacidade e proteção de dados pessoais. Geralmente são escritórios muito grandes que já prestam serviços para empresas e que estão precisando dessa área, de criar essa nova área dentro da sua estrutura de escritório de advocacia. Então se você for agora no LinkedIn, vai lá e procura por vagas de advogados em privacidade e proteção de dados pessoais. Eu tenho certeza que você vai encontrar, tá? E quando a gente fala em advocacia especializada em proteção de dados pessoais, a gente está falando da área do contencioso, mas também da área interna. E que área interna seria essa? Tanto para mediação, porque a LGPD ela permite a mediação entre aqueles que tratam dados pessoais e os titulares desses dados e as pessoas, e também com relação às multas, a parte administrativa, a advocacia administrativa. Então, para os profissionais de TI, tá assim, o mercado está super aquecido, super aquecido. Só voltando, o que eu falei agora foi um aspecto que é específico da advocacia, tá? Mas eu vou chegar para os bacharéis de direito, para quem não é advogado, tá? Então, espera só um pouquinho que a gente chega lá. Vamos agora só para o específico da área dos profissionais de TI. Os profissionais de TI, eles podem fazer consultoria específica em segurança da informação. A mão na massa mesmo, porque está faltando gente neste mercado. Acreditem que o mercado ele aqueceu tanto que muitas pessoas que já trabalham na área, e eu me incluo nelas também, estão com dificuldade de encontrar pessoas, profissionais de TI, que sejam especialistas em segurança da informação. Porque o que é que acontece? Muitas empresas não se preocupavam com a segurança da informação. E segurança da informação começou antes da LGPD. A segurança da informação não vem com a LGPD. A segurança da informação vem bem antes da LGPD, mas como era algo que tanto faz como tanto fez, era uma coisa mais interna da empresa, se a empresa realmente queria ou não investir na área de segurança da informação. Então, muitas empresas, inclusive grandes empresas, não se importavam com a área de segurança da informação. Aí, quando chegou a LGPD disse, olha, em outras palavras, não está lá no texto da LGPD, mas por trás da LGPD ela traz o quê? Ela traz a necessidade de se conferir segurança aos dados pessoais. E hoje, como a gente sabe que praticamente todas as empresas têm dados pessoais em sistemas, né? Então, logo, o pessoal da área TI de segurança da informação está sendo muito demandado para colocar a mão na massa mesmo. Mas não é só isso. Fora isso, o pessoal profissional de TI, ele pode também fazer construção de sistemas e aplicativos com foco na privacidade. E eu sempre costumo dar esse exemplo. Teve um aplicativo que chama Doc2Doc, que é apenas para médicos. E esse aplicativo, ele ganhou um prêmio da Autoridade Espanhola de Proteção de Dados Pessoais. Olha só o nível. Porque ele facilitou o intercâmbio de documentos que são muito sensíveis, que é da área de saúde, entre os médicos e os pacientes. Então, olha só, então oportunidade para os profissionais de TI está aí
cheia, né? E finalmente agora, vamos falar o que é que serve para todo mundo. Serve para advogado, serve para bacharel em direito, para profissional de TI, como eu falei, para contador, para professor, para quem quiser trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, primeira possibilidade, a consultoria em proteção de dados. E a segunda possibilidade, como encarregado de proteção de dados pessoais, que é também chamado o DPO. Vamos falar de uma e de outra. Com relação à consultoria, o que é que o consultor faz? O consultor é a pessoa que pega um problema, vai ali resolver aquele problema e vai embora. Qual é o problema hoje que as empresas têm? Elas precisam se adequar à LGPD. Então, você monta a sua consultoria em proteção de dados pessoais e vai oferecer para a empresa a adequação dela à LGPD. É isso que é a consultoria em proteção de dados pessoais. Só que essa consultoria, ela é todo um processo. Ela tem várias fases. Então, não necessariamente você precisa oferecer todas as fases da consultoria para uma empresa. De repente, você oferece só a conscientização. Então, olha só a oportunidade para quem gosta de ensinar. Você oferecer para a empresa a conscientização sobre a LGPD. Doc2Doc, Renata. O aplicativo é Doc2Doc. Você pode só fazer o relatório de como a empresa está, de maturidade da empresa, você pode oferecer só isso. Então, você pode repartir todos os pontos da consultoria para oferecer de forma descentralizada. Aí, agora eu vou falar sobre a pergunta que Rafaela fez. Se eu não tenho experiência prática, como é que eu vou oferecer isso? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em 2006, eu saí daqui e fui para a Espanha para fazer meu doutorado. E eu não sei se vocês já ouviram essa história. Alguns de vocês aqui provavelmente já ouviram essas histórias. Que a minha ideia, quando eu saí daqui, era destruir o sistema de informação ao crédito. Era destruir o Serasa e o SPC. Eu saí daqui, cara, eu tinha o quê? Eu tinha meus 20 e tantos anos aí, né, cheia de energia, achando que eu ia acabar com o sistema de proteção ao crédito, que era uma coisa que dava muito problema. E eu, advogada, eu sentia muito essa dor dos meus clientes de ter o seu nome no SPC do Serasa, às vezes, muitas vezes indevidamente. E não só isso, o próprio funcionamento do sistema de proteção ao crédito era muito falho aqui. E isso me incomodava, assim, bastante. Então, o que foi que eu disse? Não, eu vou destruir, eu vou arranjar uma maneira de destruir o SPC e o Serasa, assim, de provar, na verdade eu queria provar que o SPC e o Serasa não eram serviços legítimos, podiam ser até legais, mas não eram legítimos. Aí eu pensei, cara, se eu for para a Espanha é um local onde as pessoas, claro, um país mais desenvolvido, então eu acho que as pessoas não têm muitas dívidas, ó a cabeça da pessoa, não tem muitas dívidas e o sistema de proteção ao crédito lá não deve ser tão bagunçado como é aqui no Brasil. Aí lá vou eu para começar os meus estudos. Quando eu começo meus estudos, eu vejo que não só existe um sistema de proteção ao crédito lá, mas ele era extremamente bem estruturado desde o aspecto legal. Que por trás desse sistema de proteção ao crédito tinha a lei de proteção de dados pessoais, tanto a lei espanhola como a diretiva europeia. Tá? E o que é que tudo isso que eu estou falando aqui tem a ver? Que eu volto para o Brasil em 2011 e começo a dar palestra sobre o tema, fazer pesquisa. Eu fiz várias pesquisas sobre proteção de dados aqui nas faculdades que eu trabalhei e volto para cá. Em 2012 começo a tramitar o projeto de lei no Congresso, em 2018 a LGPD é aprovada, é publicada e em 2020 entra em vigor. Aí eu pergunto a vocês, por que eu estou contando isso tudo aí? Porque eu pergunto a vocês,
De 2018 para 2021, que é onde nós estamos, vocês acham que tem muita gente assim, que tem a prática mesmo nessa área de proteção de dados? Não. Todas as pessoas hoje estão buscando informações, tanto teóricas como práticas, buscando cursos para começar a atuar na área. Então tá todo mundo no mesmo barco. E isso é que é o bonito e o interessante de você entrar no mercado que está começando. Ah, eu não tenho a prática. Ok. Quando você terminou o seu curso, você também não tinha prática. E como foi que você começou? Como é que você começou? Entrando no mercado, procurando curso, procurando informação. Então, não saber, não ter experiência prática, não pode ser jamais o motivo de você não entrar no mercado de trabalho da LGPD. Então, a prática você vai construir como todo mundo está construindo, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Só quem estudava no Brasil, aqui, na época que eu comecei a estudar proteção de dados, era Danilo Doneda, que estava terminando o doutorado dele e o livro dele também, mais ou menos nessa época. Foi quem primeiro começou, entende? Os demais, todo mundo que a gente está vendo agora, começou de 2016, os mais velhos começaram de 2016 para cá. Ludmila, por que 2016? Porque em 2016 a diretiva europeia mudou. E quando a diretiva europeia mudou, causou um impacto no mercado econômico. Por quê? Porque as empresas que trabalhavam com a Europa, as empresas brasileiras que trabalhavam com a Europa, precisavam se adequar. E se elas não se adequassem, as empresas europeias não podiam fazer transações comerciais com ela porque tinham que prestar contas à diretiva. Então foi um tema que começou a despertar interesse aqui no Brasil, por uma questão econômica. E aí os mais velhos, vamos dizer assim, eles começaram a trabalhar nessa época, em 2016, a procurar saber, a procurar... Mas não era todo mundo. Todo mundo começou mesmo a despertar. A boa parte em 2018... E agora o outro boom em 2020, quando a lei entrou em vigor. E sabe qual vai ser o terceiro boom do despertar? Agora em agosto, quando começarem as multas da LGPD. Ludmila, a partir daí não vai ter mais? Vai. Vai ter um quarto boom, que eu vou dizer a vocês qual é. Quando a LGPD, quando o órgão fiscalizatório, que é a ANPD, começar efetivamente a aplicar as multas. Aí nós vamos ter o quarto boom da LGPD. Então, por isso que aí respondendo a sua pergunta, Rafaela, isso aí não se preocupe nem um segundo. Você vai aprender a prática na prática, fazendo. Você vai aprender a prática ouvindo o que as pessoas que já estão trabalhando estão fazendo. E mesmo assim, as que estão trabalhando estão tendo dificuldade, sim. Estão tendo estão perguntando aos outros colegas como é que como é que encara determinada situação. Então tá todo mundo está se construindo. Porque mesmo nós que sabemos o que aconteceu na Europa, mesmo nós não temos a certeza absoluta se o modelo europeu ele vai realmente funcionar aqui no Brasil. Então, a gente não sabe. Então, está todo mundo no escuro. Então, nem se preocupe. Todo mundo que está trabalhando no mercado da LGPD hoje está partindo do zero. Tá? Então, a gente está vivendo um momento histórico de acompanhar o crescimento de um mercado. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a gente vai olhar para trás e vai dizer, poxa, eu assisti o começo desse mercado. Eu assisti como isso começou a funcionar. Vai ser isso, tá? Então, vamos seguir. A outra possibilidade de você trabalhar com a LGPD é o que se chama encarregado de tratamento de dados, ou DPO, que é a sigla bonitinha e chiquezinha que se usa na Europa. Quem é que pode ser DPO? Qualquer pessoa que tenha o domínio da LGPD, que saiba segurança da informação,
que saiba sobre gestão de riscos, que saiba sobre gestão de projetos, ou seja, que saiba, que tenha uma visão multidisciplinar sobre o tema. Aí você vai perguntar, eita, Ludmila, não, então isso aí não é para mim. Tenha calma. Porque o DPO tanto pode ser uma pessoa física, só uma pessoa mesmo, então um advogado que quer prestar o serviço de DPO para empresas. Tanto pode ser só ele, como pode ser uma PJ, uma pessoa jurídica que vai prestar o serviço de encarregado de proteção de dados pessoais para outras empresas. Agora presta atenção. Quem é servidor público? O que é que eu acho? O que é que eu penso nessa perspectiva toda profissional sobre a LGPD? Servidor público tem a oportunidade hoje de se destacar dentro do seu órgão. E isso que eu estou falando vale também para quem trabalha dentro de empresa, por exemplo, dentro de bancos, de multinacionais, empresas de porte médio, tá? Seja ela pública ou privada, vale para quem estiver nessa situação. Então, servidor público ou então quem trabalha nesse tipo de empresa, hoje, que não está satisfeito com o que está fazendo, pode começar a fazer parte do setor que naturalmente vai ser criado de privacidade dentro do seu órgão. Entende? Então você tá aí, não, eu queria fazer uma coisa nova, tal. Tenta começar a conversar sobre proteção de dados dentro da empresa. Agora está mais fácil, porque antes era uma coisa muito abstrata. Antes era uma lei que ainda ia entrar em vigor. Hoje é uma lei que já está em vigor. Então está mais fácil conversar sobre isso. E órgão público precisa se adequar à LGPD? Precisa também. Todas as empresas que tratam dados pessoais devem se adequar à LGPD. Empresas ou órgãos públicos. Todos. E mais, até pessoa física também pode. O que é que o DPO faz? Que acabou que eu não falei o que é que o DPO fazia. O DPO é a pessoa responsável por interligar a empresa ou o órgão público, os titulares dos dados pessoais e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. O que é que ele faz? Ele é o interlocutor entre essas três pessoas. Além disso, ele também é responsável, entre outras obrigações, estou falando as principais, ele também é responsável por acompanhar a empresa com relação aos seus processos de privacidade e proteção de dados pessoais. Manter a empresa de acordo com a LGPD. Então, falando de forma bem simples, é isso que o DPO faz. Então, uma profissão extremamente interessante. Agora, realmente você precisa ser muito bem, ter muita noção de várias coisas e domínio de vários temas, de vários aspectos, para poder trabalhar como DPO sozinho. Como DPO dentro de uma equipe, você pode ser o melhor, você pode ser a pessoa que domina a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Você pode ser a pessoa que domina gestão de projetos. Você pode ser a pessoa que domina gestão de risco. E gestão de risco é muito importante porque a LGPD é uma lei toda. Quando vocês estiverem lendo a lei, vocês vão ver que ela só trabalha com risco. É no risco que ela trabalha. Quando você vai pegar a LGPD e jogá-la na prática, ela trabalha no risco. E também você pode ser, dentro dessa equipe de DPO, você pode ser o profissional de segurança da informação. Bom, como eu estava falando, dentro de empresas e dentro de órgãos públicos, pode existir o próprio DPO ali, mas também pode existir apenas uma área específica de privacidade e proteção de dados pessoais que você pode fazer parte. Tá? Então, fica atento para essa oportunidade que como poucas pessoas sabem que existe essa nova área, pode ser que seja a sua oportunidade profissional de você mudar
mudar de área dentro do órgão que você trabalha, dentro da empresa que você trabalha, e até, quem sabe, ganhar uma promoção. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, se nós estamos em um mercado que está começando, você, obviamente, a quantidade de concorrentes é bem menor. Porque a galera está começando, está todo mundo começando, como eu falei. Entende? Então, isso aí é uma coisa importante. Bom, e já seguindo aqui, como é, Ludmila, e aí, tá, tudo bem, eu quero trabalhar na LGPD, eu vou ser o consultor, eu vou fazer conscientização nas empresas, e aí, avança um pouquinho mais aí do que é que eu posso fazer. Bom, eu sendo vocês, claro, é como no início da carreira de advogado, quando você sai da faculdade, você pega qualquer processo, porque o que você quer é pegar a prática. Mas no decorrer da jornada, no caminho, você começa a se especializar. Da mesma forma como, por exemplo, uma consultoria. Em algum momento, você tem que se especializar. E aí é bom você encontrar um nicho que você goste de trabalhar, porque o setor de saúde é diferente, por exemplo, do setor jurídico, que é diferente do setor de serviços, que é diferente, enfim, todos são que é diferente do setor de negócios digitais e por aí vai. Então, cada setor tem a sua especificidade. E quanto mais você domina um setor, mais você se destaca. Então, a ideia é essa. Você começa, até você pode começar pegando tudo, mas o ideal é você ir afunilando. E aí, como é que eu consigo o meu primeiro cliente? O que é que eu faço? Ah, Ludmila, tá bom, eu quero ser DPO, eu vou montar a empresa de DPO porque eu consigo um profissional de TI, eu consigo uma pessoa que sabe de gestão de riscos e projetos e eu sou advogado, por exemplo, e aí a gente vai montar esse DPO. Ou então a consultoria. Como é que eu consigo o meu primeiro cliente? Aí é uma jornada. Depois que você estabeleceu a sua meta, você vai ter que... Sua meta é se estabelecer como consultor de proteção de dados, sua meta é ser DPO, sua meta é empreender dentro da LGPD, que é uma coisa que eu acho que poucas pessoas estão atentas a isso. A você poder empreender dentro da LGPD. Porque eu disse para vocês aqui, profissional de TI pode construir sistemas e aplicativos voltados à privacidade e proteção de dados pessoais. Só que o empreendedor pode contratar a pessoa para construir esses sistemas e vender, por exemplo. Tá? Então existe também, para quem tem essa veia muito empreendedora, existe esse lado da LGPD que algumas pessoas até nem pensam, porque ficam muito concentradas em consultoria, em encarregado de proteção de dados pessoais, ou então na própria advocacia mesmo, e não enxergam que existe um mercado para quem quer empreender. Então, os primeiros clientes que você pode conseguir são seus próprios... Tá à sua volta. São seus amigos, são seus colegas que têm empresas e que vão precisar desse serviço mais cedo ou mais tarde. Aí você pode dizer, ô Ludmila, mas eu acho que empresa pequena não vai querer fazer, não. Presta atenção numa coisa. As empresas grandes, elas já estão se adequando à LGPD. Um dos pontos principais na adequação à LGPD é você observar se seus fornecedores também estão adequados. Por quê? Porque se acontece alguma coisa, por exemplo, eu contrato um contador, imagine que eu sou uma empresa grande e que eu terceirizo a minha folha de pagamento. Se a empresa que eu terceirizei a folha de pagamento, ela não estiver adequada, eu também não estou. Existe um risco ali de que ela faça uma grande besteira e sabe quem é que vai pagar? Os dois. Tanto a empresa terceirizada quanto você, a empresa grande, que contratou uma outra empresa que não estava adequada à LGPD. Então, não adiantou o seu trabalho todinho de adequação à LGPD, não adiantou de nada. Por quê? Porque a empresa que você contratou terceirizada não estava adequada e você vai ter que responder porque a responsabilidade é solidária na LGPD. Já pensou? Então, isso vai gerar um efeito dominó.
As empresas grandes vão se adequando, as médias vão se adequando, e se as pequenas não estiverem adequadas, elas não vão conseguir fazer mais relação, elas não vão ter mais como ter uma relação comercial com essas empresas grandes. Entende? Então aí é onde chega, né? Aí é onde você tem que olhar a sua volta e perguntar, cara, aquele escritório de contabilidade que é de fulano de tal, será que ele já está adequado à LGPD? Será que ele já tem o DPO? Eu vou lá atrás para ver. E aí você começar a se movimentar nesse sentido. Isso é uma forma de você fazer, né? De você movimentar o seu entorno mesmo, de amigos, de colegas que você conhece. Uma outra forma que eu acho bastante interessante é você fazer parcerias. Então imagina uma imobiliária ou então um contador, que você sabe que são pessoas que têm muito contato com empresas, ou então escritórios de advocacia que ainda não têm esse braço de privacidade e proteção de dados pessoais, e você ser essa pessoa para auxiliar esse escritório, por exemplo, esse braço do escritório fazendo parcerias com um advogado associado, por exemplo, como os advogados associados fazem. Então, você vai lá e faz uma parceria com esse escritório de advocacia para oferecer a adequação LGPD da empresa. Ou então, você faz a parceria com o seu contador para começar a oferecer adequação à LGPD das empresas que esse contador trabalha. Então, eu acho também uma ideia bastante interessante. E aí, finalmente, o que é que também é importante fazer? Deixar que as pessoas saibam que você está trabalhando com a LGPD, ou então que você está começando a trabalhar com a LGPD. Então, nós temos aí a internet, que é um mundo. Como é que você está se posicionando na internet? Você está vindo para cá para o Instagram só para olhar o que é que os outros estão fazendo? Ou você já está pensando assim, não, eu vou usar o Instagram, por exemplo, para focar, para falar para as pessoas que eu trabalho com a LGPD. E isso vale para qualquer mercado. Isso não só vale para a LGPD. Ah, não, professora, Ludmila, eu não quero. Eu fico voltando como se eu estivesse dando aula, né? Aqui já. Que, aliás, eu estou com muita saudade de dar aula. Também já faz o quê? Desde 2017 que eu me afastei da sala de aula, já estou com saudade. Mas aí fica, né? Então, Ludmila, eu não quero trabalhar com a LGPD, eu não vou trabalhar com a LGPD, Então para mim, isso não adianta. Adianta. Se você é advogado trabalhista, poxa, faz as pessoas saberem que você está nessa área. Você é da segurança da informação. Faça com que as pessoas saibam que você... Faça com que elas saibam no que você trabalha. Quais são os serviços que você oferece. E o Instagram é uma excelente plataforma para você fazer isso. Tá? Então, eu acho que essas são as considerações que pelo menos as principais, para quem quer começar a trabalhar com a LGPD. E aí eu quero saber se alguém tem alguma dúvida aqui. Deixa eu só ver aqui. A LGPD é uma realidade, não tem volta. Ajustes, adaptações, adequações sempre surgem no correr do tempo. Com essa nova plataforma legal não será diferente. Chegou para ficar, exatamente. Chegou para ficar. Não tem mais volta, gente. Não tem mais volta. Não apostem contra a LGPD. Você apostar contra a LGPD, se você for um empresário, você está apostando contra o seu negócio. Se você for uma pessoa que quer trabalhar na área, você está apostando contra uma profissão, contra um mercado que já está em ascensão. Não é que já está em ascensão. Você vai estar nadando contra a maré. Então eram essas as considerações que eu tinha para fazer. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, vocês podem me mandar por direct. Vocês podem conversar comigo também nos comentários das publicações lá também, que eu respondo a todos. E agradecer a presença de vocês, de cada um de vocês, parabenizá-los por estarem aqui, por estarem querendo saber como é que esse mercado tá se movimentando. E nada mais, só agradecer e esperar vocês em um próximo encontro, quem sabe um próximo almoço, agradecer pelo almoço aí, por me deixarem entrar no horário de almoço de vocês, tá certo?
e aí a gente se encontra em uma outra oportunidade. Obrigada a todo mundo. Qualquer dúvida já sabem, entra em contato lá comigo, tá bom? Vocês gostaram da live? Foi interessante? Responde aqui para mim, para eu saber. Bota um joinha. Renata, perfeito. Teodson, joinha. Que bom. Espero que vocês levem daqui que tenham tirado as dúvidas e levem daqui algum insight para colocar para frente aí o projeto. Jace, obrigada. Rafaela, obrigada, professora, por compartilhar conhecimento conosco. Professora, como professora de Direito Civil, altamente recomendo o curso da professora Ludmila. Obrigada, Renata, foi top. Obrigada, gente. Sim, que também é, sim, eu tenho um curso sobre LGPD, não é um curso que é voltado para prática, como adequar a LGPD. Não é, é um curso para você estudar a LGPD, dominar a LGPD. O link tá lá na bio do meu Instagram, para quem quiser, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada por essa horinha aqui que nós passamos e nós continuamos em contato aqui pelo Instagram, tá bom? Um beijão para todo mundo, tchau, tchau, até a próxima.